não será fiscalizada. Tanto é que teve o tal do Covidão. E aí, eu fico olhando a nossa realidade, que nós acompanhamos assim muito de perto como é que esse recurso chegou em Patos. E qual que é a minha análise? Você tem um recurso até hoje no município que, dependendo do que você for comprar, você não gasta. Porque qual foi a opção que Patos fez? Patos não, pelo menos até a gestão que eu participei, deixando claro, né? 31 de dezembro de 2020. Até aquela data, não se comprou nada sem licitar, não se comprou nada com preço acima, não fez nada de incorreto. Tanto é que tinha 3 grupos ali de fiscalização. Tinha o grupo interno da própria secretaria, tinha a auditoria da Câmara e tinha o Tribunal de Contas do Estado, que é se não me engano, o TCE. Então, quer dizer, eu duvido que nós vamos ter problemas mais sérios na prestação de contas de Patos em relação a esse recurso. Então, quando você passa um recurso maior para um momento de crise, se esse recurso é gastado com a crise, ele é gasto com a crise, na verdade, então, ele é um recurso que foi bem aproveitado. Agora, se pessoas outras utilizaram de forma irregular, aí já é um caso de polícia. E a gente não pode ficar comparando isso. Infelizmente, essa forma de marginalizar as questões por aspecto político, se é do grupo tal é santo, se não é do grupo tal é o Satanás, mas se você passar para o grupo de lá, você virou santo. Isso aí estraga a boa política e estraga a boa gestão dos recursos. Sabe, assim, eu conheço o pessoal da secretaria, eu vejo o zelo, eu vejo o cuidado, eu vejo a forma como eles são zelosos dessas questões. E aí eu vou puxar aqui, não é essa ou outra gestão, não. Você pode procurar com a lupa problemas em relação à Prefeitura de Patos, quando se trata de pagamento, quando se trata de licitação e a forma de se fazer. Muitas vezes, e não raras vezes, Matheus, você deixa de ter um produto, tal é o rigor que é a licitação, e você não dá jeitinho. Nós acompanhamos isso de perto. Eu acompanhei isso de perto. Então, se aquilo que o Caio fala serve para alguns municípios, eu quero deixar claro. Não pode ser tratado como regra, né? De forma alguma. Sabe? Então, se houve um ou outro administrador que em tese se aproveitou, em tese não, na prática se aproveitou disso, que seja punido, que devolva o dinheiro, que seja preso. Mas dizer que todos agiram dessa forma não é correto. E não dá para eximir nem o Estado, nem o município e nem o governo federal. E vamos ser muito francos. A grande maioria dos recursos de todos os municípios vai para o governo federal. Vai para o governo federal e o retorno não é proporcional àquilo que se manda, porque nós temos um pacto federativo bem manco no Brasil, mas funciona dessa forma, onde quanto mais um estado e município paga, menos retorna para ele, porque há de se compensar aqueles estados e municípios que têm praticamente condição nenhuma de contribuição. E veja, eu não sou contra isso. Eu estou dizendo que usar da pandemia para defender teses que até então não tem comprovação nenhuma, não é justo com os gestores que saíram e nem com os gestores atuais. Eu acho que é uma situação em que você quer, e o comentarista até tenta indicar o Satanás da situação, indicar o problema, e na verdade nós estamos numa situação que todas as pessoas do Brasil estão sendo afetadas, estão preocupadas, e eu acredito piamente que praticamente todos os gestores estão absolutamente preocupados e tentando encontrar uma solução para amenizar o problema. Eu acho que não há uma situação em que o gestor quer gozar desse problema, porque a família dele está em risco, o pai está em risco, a esposa, o marido, o filho, a filha. É uma situação muito grave. Eu acredito sinceramente que os nossos gestores, sejam prefeitos, governadores, o próprio presidente, todos têm o maior interesse em que haja uma solução rápida para esse problema. Um outro assunto que está repercutindo também, e a gente vai falar a respeito, secretários de saúde Brasil afora pedem toque de recolher
nacional e fechamento de escolas, bares e praias contra colapso da saúde na pandemia. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, divulgou nesta segunda-feira, dia 1º de março, uma carta com sugestões de medidas urgentes contra o iminente colapso das redes pública e privada de saúde diante do aumento dos casos de Covid-19 no Brasil. Em resumo, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde afirma que: primeiro, o Brasil vive o pior momento da pandemia, com patamares altos em todas as regiões. 2. Falta condução nacional unificada e coerente da reação à pandemia. 3. É preciso proibir eventos presenciais, inclusive atividades religiosas. 4. É preciso suspender aulas presenciais em todo o país. 5. É preciso adotar toque de recolher nacional, fechar bares e praias. 6. É preciso ampliar testagem e acompanhamento dos infectados. 7. Criar um plano nacional de comunicação para esclarecer a população da gravidade da situação. E aí, nesse ponto 7 aqui, eu quero fazer um comentário a respeito, antes de passar para você, Braz, depois para o Dr. Douglas. Hoje eu estava acompanhando a divulgação dos dados da Covid-19 pelo painel da Covid-19 do site, né, da Prefeitura de Patos de Minas. Aí, primeiro foi ali por volta de 11h30, meio-dia, foi lançado alguns dados. E aí, assustadoramente, de 170 tinham pulado para 230 mortes. Eu pensei, meu Deus do céu, mas morreu gente demais no final de semana. Só que aí, não era a realidade. Era um dado que foi lançado de forma incorreta e o site estava passando por manutenção. Mas aí a prefeitura não colocou nenhuma tarja preta, nenhum aviso, site de manutenção, deixou lá o dado para quem quisesse falar a respeito. A imprensa não abordou esse dado porque não era um dado real, mas ele foi divulgado. E as pessoas que tiveram acesso a ele, porque é um site de domínio público, não é um site só para a imprensa. Isso me preocupa muito. Então falta... num primeiro momento a gente não estava percebendo isso no governo passado, mas agora algumas coisas parece que ainda estão se alinhando nessa nova gestão. Mas a prefeitura não tinha sido entregue em panos limpos? O bonde não estava andando? Era só pilotar esse bonde? Será que esse bonde está começando a sair dos trilhos, Braz Paulo? Rapaz, eu vou falar, esses dias eu tô falando muito, né? Eu tava recolhido no meu silêncio obsequioso, mas algumas coisas eu acho difícil. Eu vou falar exatamente o que eu disse hoje mais cedo. A atual administração, ela tem que entender que a coisa pública não é igual a administrar um comércio normal. Tem antros e meandros, tem peso e contrapeso. Tudo que se faz ali depois vai ser avaliado anos na sequência, inclusive por Tribunal de Contas e etc. Onde eu quero chegar? Tem que ter uma galera com muita experiência para fazer esses processos. Eu entendo a vontade de renovar, eu entendo a vontade de se fazer tudo novo, né? de pegar quem é velho e jogar para debaixo do tapete. Mas entenda, nesse momento, experiência é um capital que a prefeitura não podia abrir mão. Experiência de pessoas que entendem realmente do processo, sabe? É preciso menos atenção em termos de mídia, no sentido de muito story, muito videozinho produzido e muita coisa bacaninha, e estudar esses processos e entender que algumas coisas que existem não tá ali de pirraça, não. Tá ali porque é daquela forma, precisa ser daquela forma. Então, quando você pega, por exemplo, questão da informação num momento como esse, eu imagino que tem que ter 1, 2 pessoas, inclusive, para fazer a revisão. E talvez o revisor do revisor. As pessoas estão num momento muito sensível. É difícil encontrar alguém que não tenha um amigo, um conhecido que não esteja internado, ou que já foi internado, ou até que veio a óbito. Então, quando se fala desse movimento, é preciso ter muito cuidado, sabe? E aí, parafraseando uma questão de um antigo candidato, não é preciso ter pressa para atropelar as coisas, é preciso fazer bem feito, sabe? A prefeitura foi entregue do ponto de vista econômico
e do ponto de vista da estrutura, inclusive das pessoas nos cargos, e não vou nem falar de cargos de livre nomeação, estou falando dos cargos que faziam as coisas funcionarem, estava redondinho. Eu tinha um contato muito próximo do secretário de saúde, o anterior. Nós conversávamos praticamente todos os dias, nós fiscalizávamos os dados, nós nos apoiávamos e tinha uma presença muito grande da Câmara Municipal no governo nesse sentido da fiscalização. Agora, eu percebo também, e acho que mudar de opinião como é que eu vou te falar? É uma virtude, quando eu vi que os 17 vereadores assinaram para o cumprimento do protocolo que a própria Gerência Regional de Saúde havia colocado. Para mim foi uma surpresa, para mim foi um gesto de maturidade, porque muitos dos que foram eleitos, eles tinham uma opinião completamente diferente em relação à postura do município, que é essa que está sendo adotada agora. Contudo, só para falar do que o secretário, né, a Associação dos Secretários de Saúde colocaram, se fosse há um ano atrás, num país que tivesse um mínimo de consenso, eu até acredito que isso aqui poderia vingar. Mas por questões políticas, por questões das mais diversas percepções, aonde você fala tanto de tratamento precoce, quanto você fala de tratamento e aumento de leitos, como se fossem coisas distintas, eu não vejo clima, não vejo ambiente. Hoje o pessoal foi para a porta da casa do governador lá em Brasília para reclamar da questão dos fechamentos. Porém, alguma escolha, toda escolha vai ter consequência, Matheus. Se nós nos mantivermos fechados, nós vamos ter de fato um impacto econômico muito grande do ponto de vista principalmente daquelas pessoas que trabalham diretamente no comércio e as que dependem do comércio. Por outro lado, se nós negligenciarmos isso aí, vamos abrir e seja o que Deus quiser, nós vamos ver um aumento exponencial das pessoas que não vão resistir, porque não vão conseguir um leito. Porque tem essa questão, é aquela história, né? Se a pessoa conseguisse um leito, a chance de sobrevivência seria X. Mas se a pessoa não consegue um leito para que ela possa ser tratada adequadamente, é X menos Y. E a gente sabe que em Patos nós estamos com todos os nossos hospitais e afins lotados. Então é uma escolha que eu repito, não é fácil. O ideal é aquilo que o rapaz está falando aqui. Agora, quem que vai bancar isso? De fechar um país inteiro, né? Quando você tem uma referência nacional, que é o próprio presidente, que desde o início ele dizia que não era para fechar absolutamente nada e que quem tivesse que morrer, morresse. Então, assim, é um antagonismo e as pessoas estão divididas nessas opiniões. E aí não vou nem falar quem está certo e quem está errado. O que eu estou dizendo é que o clima e o ambiente que se tem não parece favorável para uma medida tão drástica. Eu imagino, se das medidas que estão colocadas, né, me parece que amanhã ou depois o prefeito tem que dar uma posição se vai ou não continuar com um fechamento mais pesado, ou se pode inclusive endurecer. O ambiente ele é extremamente belicoso. Me parece que esse momento de fechar tudo e que as pessoas estavam dispostas a fazer isso, me parece que ele passou. Me parece que esse bonde já passou. Agora, vai saber que tipo de coisa que nos aguarda se nós continuarmos, e aí vou dizer nós como um todo, não cumprindo os cuidados que nós deveríamos cumprir. Aí só Deus sabe a consequência fúnebre de tudo isso nos dias que virão. Quando eles falam numa situação de iminente colapso, eu acho que o termo já está ultrapassado, né? Porque quando a gente observa uma situação em que o sistema já está absolutamente ocupado e com um nível de mais de 100% de ocupação, eu acho que o colapso já está aí, né? Não há como falar que adotar essas medidas é para evitar um eventual, um iminente colapso. Eu acho que a situação já é absolutamente assustadora, amedrontadora, coloca a população numa situação de desespero. E aí, quando você coloca a situação da informação equivocada pelo site da prefeitura, tem pessoas que estão chorando de noite, que estão em depressão de medo da situação, porque tem familiares em situação de risco e isso tem gerado uma angústia extremamente grande. Eu tenho algumas pessoas da minha família que todo dia me chamam para rezar num desespero, algo assim, que realmente o sofrimento é muito grande das pessoas que estão passando por essa situação. Quando a associação dos secretários
faz essas orientações, ela só demonstra o clima de desespero, né? Coloca uma situação de que, olha, a situação é muito grave, nós não sabemos exatamente como resolver esse problema e talvez a solução que a gente tem nesse curto espaço de tempo é isolar todo mundo no Brasil inteiro para tentar resolver essa situação. Há alguns dias, o estado de Rondônia, ele vem sendo, naquele panorama que a gente assiste quase todos os dias, não agora, mas aos sábados eu assisto algumas vezes no Jornal Nacional ou em alguns telejornais da imprensa, mostra que Rondônia vem aí há mais de 7 dias, eu estou percebendo isso, 100%. Mostra lá o panorama de todos os estados, Rondônia 100%. O Amazonas, ele teve uma redução, mas ainda está ali na casa entre os 80% e 100%. Mas Rondônia, na casa de 100%. E a nossa região tem passado por um momento muito delicado, porque recentemente o primeiro paciente aqui de Patos foi transferido para Pirapora, Coromandel está transferindo para todo o estado, Uberlândia possivelmente vai fazer a mesma coisa. É uma situação muito delicada e é uma faca de 2 gumes, como diz o outro, né? Um ponto que a gente observa também é que essas orientações quase todas já estão sendo implementadas aqui em Patos, né? O que a gente observa é que o último decreto da prefeitura, ele adotou praticamente todas essas orientações que a Associação dos Secretários indica, né? Mas se as pessoas não tomarem uma atitude correta, como hoje teve uma chuva muito forte aqui na cidade, não é um assunto aleatório, é dentro do assunto, e aí eu sou usuário do transporte público e quando o coletivo chegou no meu ponto, é certo que só tinha 2 pessoas dentro dele, mas todas as janelas estavam fechadas e o vidro estava até embaçado, porque tinha chovido. Peraí, se alguma daquelas 2 pessoas tiver com a Covid, aquele recinto todo estava contaminado. O ar ali dentro daquele recinto estava contaminado porque estava fechado. Mas aí, assim que eu cheguei, eu abri as janelas próximas a mim, e aí as outras pessoas foram fazendo a mesma coisa. Vai muito das pessoas também, não adianta... Sim, a responsabilidade é da sociedade como um todo. Final de semana, onde eu moro, o pessoal, eu não sei de onde que eles tiraram, mas o pessoal descendo com litrão de Skol, era Brahma, aquela cerveja. Eu pensei, gente, mas aonde que você está comprando? Né? As pessoas têm comprado em alguns locais que estão vendendo. Brasileiro, é o jeitinho brasileiro. É a forma de tentar burlar as normas que são colocadas. Exatamente. Vai muito por parte da população também para poder aceitar essas medidas e acreditar de fato que a doença é muito perigosa. Outro assunto, Carol Conká, do BBB 21, deu uma entrevista ontem no Fantástico. E agora, depois, imagino que o Braz não assiste o Big Brother. Eu também não tô assistindo, não dou conta de esperar 10h30 da noite, mas eu vi bastante comentário da Carol Conká. Vi fragmentos. Então, ou seja, né, ele circula bastante. Aí, ela tá dando agora uma de coitadinha. E esse coitadismo, não coitadismo porque o que ela fez no reality deixou as pessoas muito magoadas aqui fora. Aí ela saiu, teve uma preparação toda especial para a saída dela, os assessores dela ficaram com um certo receio, com um certo medo, e agora diz que a carreira dela entrou por água abaixo pelas coisas que ela falou e fez lá no reality. E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Esse cancelamento social, ele existe só com as más pessoas ou as boas pessoas também são canceladas? Olha, eu acho que não existem pessoas que são só más, nem pessoas que são somente boas. Nós somos humanos e independente da situação, todas as pessoas têm qualidades e têm defeitos. Da mesma forma que eu acredito que a Carol Conká tenha defeitos, qualidades, como qualquer outro ser humano. É claro que as opiniões dela causaram um desconforto enorme na sociedade brasileira. Tanto é que ela foi eliminada com mais de 99% do reality, das pessoas que assistiam ao programa. Mas eu acho que há uma certa razão quando ela coloca que a vida dela não pode ser resumida a 30 dias de um reality show. Eu acho que a gente não pode ser julgado por uma ação em si, como se aquilo ali fosse uma regra para a vida inteira da pessoa. Naturalmente, quando a pessoa é submetida a um isolamento, a uma situação de um programa de televisão naqueles moldes, muitas pessoas começam a distorcer
a própria realidade, começa a criar situações e às vezes até no intuito de agradar e criar polêmica, às vezes passa dos limites. Chamar a atenção para si. Um ponto que eu acho que talvez ela vem sendo colocada tentando reverter o quadro, eu acho que há até uma preocupação da própria Rede Globo e da imprensa em corrigir de alguma forma o problema que foi gerado para ela, né, em relação a contratos, a própria carreira dela. Eu acho que a Globo se sente de certa forma culpada e quer de alguma forma amenizar um pouco esses transtornos e mudar um pouco a imagem dela aqui fora, levando ela nos programas de televisão, dando espaço para ela se expressar. Mas eu acho que não dá pra gente colocar essa situação de que ela é uma pessoa completamente má ou completamente boa. Eu acho que tem que analisar ela como um ser humano, como qualquer outro. Nós temos qualidades e temos defeitos, e todas as pessoas são assim. E eu acho que ela sim, se houver uma situação amanhã ou depois, eu acho que ela tem que ter espaço para ela é um ser humano, ela pode errar e acertar também. Eu acho que tratar ela como uma vilã, a pior pessoa do país, simplesmente porque ela emitiu opiniões que desagradaram a nação inteira, eu acho que isso não pode ser a regra para a vida dela e avaliar a carreira dela somente pelo Big Brother. Eu acho que ela tem uma história anterior e eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia em relação à pessoa, apesar de todos os absurdos que foram ditos durante o programa. Brás? Olha só, quanto a Carol, eu teria quase nada para falar sobre ela, mas sobre a cultura do cancelamento, eu tenho uma opinião muito firme, que é o seguinte. Primeiro, essa galera que cancela, talvez seja pior do que os cancelados, porque é o seguinte, nós estamos criando geração de pessoas que não podem ser o que são, primeiro ponto. Segundo, é claro que existe a consequência daquilo que se é, mas o problema do cancelamento da forma como ele está sendo feito hoje é como se fosse toda uma galera um poço de virtude e aí ela encontra uma pessoa que cometeu erro, uma falha, que de alguma forma cometeu algo, né, que possa ser reprovável, e aí o ponto que eu coloco é o seguinte, um aspecto cristão do processo. As pessoas têm o direito de recomeçar se elas desejarem. Então, por mais que uma pessoa tenha feito algo detestável, passou por uma situação ali onde a população foi contra, onde determinado grupo execrou aquelas atitudes, e ok. Mas se um dia essa pessoa decidir por mudança, que ela tem o direito da mudança. É importante perceber que tem um livro que eu ainda não consegui adquirir, mas ele fala da cultura do cancelamento, que em alguns lugares isso foi levado de uma forma tão séria que as pessoas canceladas, por assim dizer, algumas inclusive chegaram ao suicídio. Por quê? Porque todas as portas se fecharam de todas as formas. E aí eu não estou falando de celebridade. Eu tô falando... Brás, Oi? Nesse caso aí que você citou do suicídio, algumas pessoas fizeram a comparação do que eles fizeram com o rapaz que participou lá do Big Brother Brasil, o Lucas. Na vida real, as pessoas cometem o autoextermínio. Lá no reality, ele apenas pediu para sair. Então fizeram esse comparativo, só para citar e endossar o que você está falando. Sim, então, me parece que esse menino Lucas também, ele não era anjo. Mas ele foi colocado numa situação tão opressiva, tão pesada, que ele acabou ficando numa situação onde não foi dada a ele a chance de mudar. E sabe, uma das coisas mais importantes dentro da nossa dimensão humana, quem é pai e mãe aqui vai me entender muito bem, é que nós tentamos educar os nossos filhos da melhor forma e quando eles cometem erros, nós não os expulsamos de casa. Nós os repreendemos e depois nós continuamos amando essas crianças. Não quer dizer que isso está aplicado a todas as pessoas, porque obviamente a gente é pai e mãe só dos filhos da gente, mas o que eu estou colocando aqui é que um comportamento aparentemente virtuoso de toda uma população não condiz com a realidade.
Se você pegar uma lupa nessa galera que está cancelando, como eu já fiquei sabendo que muitos que estão lá no reality eram canceladores, né? Agora eles estão do outro lado da situação e estão experimentando exatamente aquilo que é o quê? Ser julgado, ser condenado e literalmente linchado e exterminado para sempre, como se você não pudesse retomar a sua vida. E é importante dizer, as pessoas têm que ter o direito de recomeçar. Isso é próprio da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela tem uma estrutura onde as pessoas que cometem erros, elas são punidas de alguma forma, nem que seja pela vida, mas que elas possam recomeçar. Então o recomeço é um princípio até para a gente ter a sanidade mental, para que a gente tenha a saúde mental em dia. Saber que eu posso errar. Hoje eu fiz o programa, foi horrível. Meu Deus, vou embora. Não. Amanhã pode ser muito melhor. Isso não é o fim do mundo, sabe, né? O recomeço, ele é princípio da vida humana. Douglas, por favor, você ia comentar. Eu estava lendo, até ontem eu estava lendo um livro e comentando que às vezes a gente se cobra muito em algumas situações e às vezes um problema mínimo a gente trata como o fim do mundo, né? E aí no livro ele coloca que nós somos só uma poeira do universo. A gente às vezes fica tão preocupado com o problema, mas a gente é tão insignificante diante de tudo que às vezes não faz sentido você sofrer por diversas situações. Você tem direito de errar, você tem direito de recomeçar, você tem direito de fazer de novo, tente outra vez. E quando a gente aos pouquinhos. Sim, você não tem obrigação de ser perfeito. A vida é isso mesmo, é acertando, é errando, subindo, descendo, e a gente vai seguindo nesse momento que a gente tem para estar aqui na Terra. E eu acho que quando a gente coloca, por exemplo, elege algumas pessoas como vítima, e aí o Braz até citou uma situação, às vezes até bíblica, a gente tem o exemplo que estava apedrejando, salvo engano, Madalena. Acho que tem um caso, e aí vem com a situação e fala, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, né? A gente às vezes tem muita facilidade de apontar o dedo para os outros e esquece que nós também somos cheios de problemas, cheios de defeitos e que erramos todos os dias. Por mais que a gente queira julgar e apontar o dedo, é bom lembrar que nós também somos cheios de defeitos. Vocês estão encerrando aí o quadro em pauta, já com a mensagem pode ser até do Pense Nisso. Mas sabe o que é, Matheus? Eu sei que o tempo está extrapolado, mas só para deixar isso muito claro para as pessoas que estão ouvindo, eu tenho muito medo de quem são verdadeiros assim altares de virtude, sabe? Aquelas pessoas virtuosas tão perfeitas que melhor do que Jesus. Então, a nossa sociedade, de um modo geral, quando ela está atrás de um computador ou quando ela está no anonimato de não estar frente a frente, ela se dá o direito de falar muitas coisas, ela se dá o direito de ter uma virtude que talvez no dia a dia ela não é aquilo tudo. E aí eu volto num outro aspecto para encerrar, que é o seguinte: se essa menina era famosa, pelo menos aparentemente era, se ela tinha não sei quantos milhões de seguidores, quer dizer, o pessoal que elevou ela à condição de ícone, à condição de estrela, a levou por alguns motivos. Então quer dizer que esse pessoal está se sentindo enganado, ou eles não imaginaram que aquele ser podia ser tão somente um personagem. Sabe, uma coisa que eu aprendi lá nos meus 14, 15 anos, e que uma coisa é a obra, outra coisa é o artista. Quando eu olho para uma escultura, quando eu olho para uma música, quando eu olho para qualquer coisa que me admira e que eu fico encantado, eu olho para aquilo ali e não preciso que o artista seja um poço de virtude, porque o que me encanta é a obra. Agora, as pessoas querem que obra e artista se confundam, quando na realidade não é assim. Aquelas pessoas que têm o hábito de ler biografias de pessoas ditas famosas, talvez ficassem chocadas com o que essas pessoas faziam quando não tinha ninguém olhando. A diferença é que agora as coisas são públicas e elas acontecem muito rápido, né? Então tem gente querendo cancelar Monteiro Lobato por comportamentos que eram específicos da década de 20 e 30. Pera lá, é preciso ter um olhar mais sereno das coisas, porque nós também não somos tão bons assim para ficar apontando o dedo para todo mundo. Eu concordo aí com o Dr. Douglas. Obrigado. É isso então, obrigado pela participação, Dr. Douglas e professor Braz Paulo. Eu que agradeço, tenha uma ótima noite, abração. Valeu, galera, obrigado. Até às 21 você continua sintonizado comigo aqui no programa De Tudo Um Pouco, não saia daí. Número